Meus irmãos, será que nós lembramos da última promessa que nós fizemos? Quem sabe nós lembraremos da última promessa que nós cumprimos. Talvez mais difícil ainda. Todos nós somos especialistas em prometer coisas que ou não podemos fazer, ou não queremos fazer, ou então que por algum motivo misterioso entre a preguiça e o descaso, nós deixamos de fazer. Nosso Deus não é assim. E esse é um dos assuntos que nós veremos hoje na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, a partir do verso 5, onde a Santa Palavra nos diz o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não vão aos lugares onde vivem os gentios e os samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as Tuas santas palavras. Ajuda-me, Senhor, como verme que sou, ultrapassa as minhas debilidades. Ajuda na proclamação do Teu Evangelho. Que nós possamos ouvir, aprender, guardar em nossos corações e agir. Fortalece-nos, Senhor, com a mensagem que nós vamos ver, a mensagem de que Tu cumpres as Tuas promessas, e que isso possa nos fortalecer, possa nos edificar e possa fazer com que nós caminhemos com segurança, confiando naquele que fez a promessa e que não mente, e que não muda, e que não volta. Senhor, é a Tua palavra, é o Teu povo. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Na semana passada, meus senhores, nós aprendemos que toda autoridade tem apenas um doador, Deus. E nós vimos que aqueles que querem servir ao Senhor, eles precisam estar perto dele, pois é o Senhor quem modifica a nossa vida, transformando ímpios em santos e usando desconhecidos para grandiosas obras. Nós vimos brevemente o que a vida dos apóstolos pode nos ensinar, e por fim nós aprendemos que mesmo o melhor grupo de homens ainda é falho, mas que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Na porção bíblica de hoje, nós encontramos o Senhor instruindo como que os 12 apóstolos, eles deveriam agir nesta primeira viagem a qual foram enviados. Nas próximas exposições, nós ainda veremos as instruções que são exclusivas aos 12, aos apóstolos. As instruções de hoje são desse tipo, as da semana que vem serão desse tipo. São instruções que cabiam aos apóstolos obedecer, das quais nós podemos apenas aprender alguns preceitos. Somente a partir do verso 16 é que nós veremos instruções que são então direcionadas aos crentes de todas as épocas. Essa missão, portanto, era uma missão peculiar, não podendo ser repetida pela igreja, nem em poder, nem em propósito. Em poder, porque nós não temos a autoridade que o Senhor deu aos apóstolos.
Nós não temos ordens exclusivas para pregar apenas aos judeus, evitando os gentios, por exemplo. Nós somos os gentios. Contudo, podemos ser fortemente edificados por esse texto. Assim, hoje nós veremos que o envio dos trabalhadores que Jesus nos ordenou a pedir por mais, esse envio tem início com um grupo especial de pessoas, que são os apóstolos, que foram primeiramente enviados a um público específico, a casa de Israel. A doutrina que eu pretendo extrair do texto é que Deus cumpre as suas promessas, e esse texto é muito rico em nos ensinar isso. Nós estamos estudando na escola teológica a respeito do pacto, da aliança, e hoje vamos falar também aqui, indiretamente ou diretamente, como você preferir, porque vai ser dos dois lados, sobre pacto, aliança e promessa. E por Deus já ter iniciado o cumprimento da promessa de redenção pelo povo judeu, nós sabemos que Ele cumprirá integralmente as suas promessas também ao povo gentil. A consequência da doutrina da fidelidade de Deus, que é o que veremos hoje, é que a pregação do Evangelho deve despertar o júbilo da igreja, pois a mensagem gloriosa da chegada do reino nos traz alívio e conforto, nos traz segurança e esperança, e que Deus nos ajude. Jesus já havia escolhido os 12 anteriormente, nós vimos isso. Vimos que Mateus, eu tenho falado constantemente, ele organiza o seu texto de maneira temática e não cronológica. Portanto, em um determinado momento, Jesus chama os 12 apóstolos que já haviam sido escolhidos anteriormente do meio do grupo dos discípulos. Entendem isso? Os 12 já haviam sido escolhidos, mas estavam caminhando junto com os discípulos. E ele envia então esses 12 para a primeira viagem missionária. Conforme vimos, as multidões estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas sem pastor. E exatamente por essa razão que, movido de compaixão, o nosso Senhor Jesus Cristo viu que o seu povo estava pronto para responder positivamente à mensagem do reino. Estavam como que grãos maduros, prontos para serem colhidos. E essa colheita tinha uma ordem prioritária. Nós, discípulos, hoje, temos algo em comum com os apóstolos, porque compartilhamos a missão de pregar a respeito do reino, mas não apenas para os judeus, mas para toda a gente. E temos algo em comum também com a multidão, a descoberta encorajadora de que Deus não nos abandonou. Usando uma linguagem pactual, Deus lembrou do seu povo, Deus lembrou do seu povo de Israel e Deus lembrou do seu povo eleito em todas as nações. E porque Deus iniciou o cumprimento da sua promessa, é que nós extraímos segurança, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel e não descansará enquanto não terminar esta obra. Assim, em primeiro lugar, nós vemos que a primeira missão dos apóstolos tinha uma ordem de exclusividade. Eles não deveriam ir nem aos gentios e nem aos samaritanos. Essa ordem do Senhor pode soar estranha para um ouvinte desavisado. Nós estamos acostumados a ouvir que a Bíblia afirma que Deus amou o mundo, e de fato a Bíblia afirma isso. E afirma que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, senhores, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores e é o único Salvador. Nós ficaremos desconfortáveis com essa porção bíblica somente se nós não tivermos uma visão do todo. Por que que Jesus está enviando os apóstolos somente para o povo de Israel? Será que havia uma contradição bíblica entre amar ao mundo inteiro, enviar o Salvador para o mundo inteiro, e Jesus enviar os apóstolos apenas para o povo de Israel? Nenhuma, irmãos. Não há contradição nenhuma.
Isaías declarou que Jesus seria a luz para os gentios, no capítulo 49. Luz para os gentios. Gentios, meus irmãos, são todos aqueles que não são judeus. Nós somos gentios. Nós devemos lembrar que quando Jesus nasceu, ele foi adorado como rei por sábios, gentios, estrangeiros. Jesus mesmo afirmou, e nós vimos isso no capítulo 8, que muitos virão de toda parte, do leste ao oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. E nós estamos inclusos nesses muitos. Aquele que foi crucificado como rei dos judeus, ele foi enviado para ser rei dos reis, soberano sobre todos. Nós devemos notar, portanto, que há diferenças marcantes com relação a este primeiro envio de Jesus antes da sua morte e a comissão que a igreja inteira recebeu do Senhor Jesus após a sua ressurreição. São dois momentos completamente diferentes. São dois envios missionários completamente diferentes. A proibição de ir aos gentios e a Samaria foi válida somente neste momento. Era uma restrição temporária que foi removida mais tarde. Após a sua ressurreição, Jesus reverte essa instrução contemplando todos os povos, pois os discípulos seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, novamente, como em Judeia e Samaria e até os confins da terra, até na nossa cidade de Blumenau. Mas nesse primeiro momento da sua missão, Jesus ele está se apresentando como o Messias prometido, a esperança da nação judaica. Veja, ele é o filho de Davi, o rei prometido que governaria segundo a promessa pactual que Davi recebeu, que o seu descendente, o trono da sua descendência seria um trono eterno. E esse filho de Davi não era Salomão, esse filho de Davi é Jesus Cristo. Deus cumpre a sua promessa e leva a boa nova de salvação primeiro para o povo da promessa. Os apóstolos deveriam dar a primeira oportunidade aos judeus. Jerônimo ele escreveu o seguinte: convinha que o advento, ou seja, a vinda de Cristo, fosse anunciada primeiro aos judeus, a fim de que não tivessem desculpa por rejeitá-lo, dizendo que o Senhor enviara os seus apóstolos para samaritanos e para gentios. Nós já lemos a Bíblia, nós sabemos a diferenciação que tinha entre os gentios e os judeus e a soberba e o orgulho que os judeus tinham por ser nação escolhida, ainda que não se santificassem, ainda que não seguissem de fato a Deus muitas vezes, mas eles se achavam os melhores. E se Jesus tivesse enviado nesse primeiro momento os apóstolos para os gentios, também para os samaritanos, daria ensejo a uma desculpa: nós não nos misturamos com essas pessoas. Os irmãos lembram como deu confusão no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e depois Paulo, o apóstolo dos gentios, vão aos gentios. É feito até o primeiro concílio da igreja. Eles deveriam ir procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel é o povo alvo da promessa de Deus, é o povo judeu, e é eles que Jesus vai primeiro. O próprio Senhor chegou a dizer a uma mulher gentia que lhe procurou pedindo ajuda: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Palavras duras. Palavras que quando a gente chega, se nós não temos uma visão do todo, nós nos assustamos. Até o momento, os gentios que apareceram e vieram até Cristo Jesus, eles vieram por conta própria. Jesus não procurou os gentios e não fará isso durante o seu ministério público. Ele sempre foi procurado por alguns gentios.
Mais tarde, o apóstolo Paulo, ele repete esse mesmo movimento na sua ação missionária. Aonde quer que Paulo fosse enviado, aonde quer que ele estivesse, ele dirigia-se primeiro aos judeus, procurando uma sinagoga onde ele pudesse pregar. E depois de pregar aos judeus, o apóstolo dos gentios é que ia aos não-judeus. Mas primeiro ele ia na sinagoga, primeiro ele levava a mensagem para o povo escolhido. Ao pregarem ao povo eleito, esses apóstolos, é como se Deus estivesse dizendo através deles para os judeus: pensem em todos os privilégios que vocês têm desfrutado, na obra que os profetas e sacerdotes realizaram em favor de vocês. Além disso, quando o Messias chegou, em cumprimento das predições e símbolos, ele cuidou para que vocês fossem os primeiros a receber as boas novas. Ele intensamente se esforça para que a salvação seja primeiro levada e conhecida entre vocês. Portanto, aceitem-no hoje como Senhor e Salvador. Aprendemos, meus irmãos, que o Senhor dá todas as oportunidades aos homens. Veja, hoje o Evangelho tem sido pregado por todo o mundo. Nós encontramos Bíblias para vender até mesmo em supermercados, ganhamos Bíblias, tem pregação na TV, tem pregação na rádio, tem pregação na internet. Que nenhuma pessoa que esteja me ouvindo hoje seja contada um dia como aqueles que ouviram sobre a salvação, mas desprezaram. O reino dos céus estava próximo. Se Israel recusasse, não haveria desculpa, porque um anúncio oficial deveria ser dado exclusivamente a eles e foi dado. E da mesma forma, meus irmãos, não haverá desculpa também para nenhum de nós, porque todos nós já ouvimos o Evangelho. Devemos, portanto, analisar a nossa vida. Somos de fato cidadãos do reino? Cremos de fato em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador? Nós somos exortados a não desperdiçarmos as oportunidades. Israel precisava ouvir a mensagem para ter a chance de se arrepender, e o mesmo ocorre conosco. E hoje está novamente sendo oferecido o privilégio de que quem quiser pode vir ao Salvador. Quem sabe quanto tempo nós ainda teremos, meus irmãos? Talvez você que tenha vindo domingo após domingo e se sentado nessas cadeiras, tenha feito isso por um costume, por algo da consciência, mas não tenha de fato se entregado e crido em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, se você morresse hoje, se você descobrisse que ia morrer hoje à tarde, qual é a esperança que você tem? Nós somos exortados também, pois notemos que Jesus, ele é específico. Os discípulos estavam sob ordens claras do seu Senhor para a sua tarefa. Eles não tinham a liberdade de encarar e atacar a obra ao seu critério. Vamos fazer do nosso jeito. A obra que Cristo confiou a eles era colocada inteiramente sobre a vontade de Jesus. Vocês vão fazer exatamente o que eu quero e como eu quero. E com isso nós aprendemos que a igreja e a pregação do Evangelho não é lugar de modismos, de achismos, de sugestões e invencionices, e etc, e etc. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e nós devemos obedecê-la, pois ela tem autoridade apostólica para nos orientar e nos guiar, nos exortar e nos consolar. Vemos ainda que eles deveriam fazer sinais maravilhosos e receberam autoridade para poder fazer isso. Notemos que eles não foram autorizados a ir mover montanhas
ou fazer descer fogo dos céus, mas foram ordenados e receberam poder para curar e purificar. A missão dos apóstolos era socorrer o povo, e esse bem era o selo divino que comprovava que o rei havia os enviado. Era como se o Senhor dissesse para eles assim: façam e continuem fazendo o que eu faço e tenho estado a fazer. Vão e façam o mesmo. A autoridade para fazer isso já tinha sido comunicada a eles, como nós vimos no primeiro verso aqui do capítulo 10. Pela graça de Deus, eles mesmos devem agora aplicar esse poder. Jesus, vejam bem, ele não realizou nenhuma vã demonstração de poder. Hoje nós vemos tantas pessoas dizendo que possuem poder especial de Deus e fazendo as maiores bobagens, infantilidades e chamando aquilo de algum tipo de unção. Os apóstolos não tinham autoridade para fazer o que queriam, e Jesus jamais realizou algum sinal para atrair aplauso, jamais fez alguma demonstração vã de poder, mesmo quando foi desafiado, jamais fez algo para satisfazer alguma curiosidade, como foi pedido. Lembremos, Satanás tentou, os homens tentaram, Herodes tentou. Faça alguma coisa. As suas ações, as ações de Jesus Cristo, sempre foram com um único objetivo: glorificar ao Pai. Fosse salvando, fosse curando, fosse alimentando, esse era o propósito e o único propósito. E os apóstolos deveriam operar sinais que, em primeiro lugar, aliviassem as ovelhas cansadas e enfraquecidas. A obediência ao Senhor envolvia duas ações. A primeira era a pregação, a segunda era o cuidado uns dos outros. Foi dessa forma que Jesus deu o seu exemplo, e é essa forma que ele ordena. Tomás de Aquino, ele escreveu o seguinte: como toda manifestação do Espírito, conforme disse o apóstolo, é dada para a utilidade da igreja, depois de conceder o poder aos apóstolos, envia-os a exercê-los para a utilidade dos outros, para que o povo fosse abençoado, fosse curado, fosse fortalecido e fosse conduzido a Cristo Jesus. Depois eles deveriam operar sinais que comprovassem a autoridade recebida e que convencesse o povo judeu nos seus termos, nos termos do próprio povo judeu. E isso é maravilhoso. Sobre isso, Jerônimo escreveu o seguinte: para que acreditassem naqueles homens rústicos, sem ciência, iletrados, sem eloquência, que prometiam o reino dos céus, foi-lhes dado o poder de fazer milagres, a fim de que a grandeza dos sinais fosse uma prova da grandeza das promessas. E a promessa não era pouca, não era pequena, era a promessa do reino. Observemos aqui, meus irmãos, a demonstração amorosa, carinhosa, do cuidado especial do Senhor, sendo misericordioso com uma característica infantil do povo judaico, característica essa que foi denunciada mais tarde pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele escreve o seguinte: os judeus pedem sinais. E são sinais que o Senhor envia para convencer os judeus. Jesus graciosamente supre essa fraqueza, dando aos discípulos autoridade para confirmar a sua mensagem por meio desses sinais. Ou seja, o povo não tinha desculpa alguma, o povo esperava o Messias, a pregação do Messias chegou até eles com poder, com sinais. Mas será que esse poder e autoridade estão disponíveis ainda hoje? Há quem afirme que sim, mas vejamos, primeiro, hoje é impossível haver um apóstolo, e nós falamos sobre isso longamente na mensagem da semana passada.
Não há ninguém hoje que tenha visto o Senhor ressurreto, não há ninguém hoje que tenha sido convocado por Ele e que tenha tido comunhão com Ele. E finalmente, o propósito apostólico já foi cumprido. Deus, Ele pode fazer milagres como e quando quiser. Nós cremos nisso. Mas cremos também que o cânon das Escrituras está fechado, sem poder ser acrescentado ou retirado uma vírgula do livro sagrado. Deus, Ele não parou de agir. Jesus, Ele não perdeu o seu poder. Mas, irmãos, como nós estamos vendo, os sinais tinham um objetivo. Cumprido o objetivo, eles perdem o valor. O próprio apostolado tinha um objetivo: colocar os fundamentos da igreja. E uma vez que a igreja foi estabelecida sobre esse fundamento dos apóstolos, essa atividade cessou. Por causa disso, meus irmãos, porque nós somos fundamentados sobre os fundamentos das doutrinas dos apóstolos, é que nós dizemos, as igrejas bíblicas podem dizer, que são igrejas apostólicas. Elas são apostólicas não porque elas têm um apóstolo para chamar de seu, mas porque foram fundamentadas na palavra e no escrito dos apóstolos. Eu vou recorrer ao testemunho de dois grandes homens de Deus do passado. Gregório Magno afirma que os milagres eram necessários no princípio da igreja, com o fim de que a fé dos crentes crescesse, alimentada com milagres. Crisóstomo, chamado Boca de Ouro, grande pregador, afirma que depois esses milagres pararam de ocorrer quando a fé se espalhou por todos os lugares. E ele diz o seguinte: se ocorreram depois, foram poucos e raros. Entretanto, completa Gregório, a igreja faz todos os dias, espiritualmente, o que não faziam os apóstolos corporalmente. E esses milagres são maiores, porque restituem a vida, não os corpos, mas as almas. A igreja hoje vivifica as almas. Por que eu recorri a esse testemunho? Porque é muito fácil alguém dizer: não, vocês inventaram esse negócio agora. Ah, não, vocês inventaram esse negócio com os reformadores. Não, muito tempo antes, lá no início da igreja, quando era ainda uma única igreja, os grandes homens de Deus testemunham que os milagres eram raros, se é que ocorriam, eram escassos. Dentro dessa mesma igreja, hoje, eles reconhecem santos e mais santos que fazem milagres. Mas naquele momento, o testemunho eram raros, eles tinham um objetivo e cumpriram esse objetivo, fortaleceram a igreja no início. Agora nós crescemos, nós somos adultos, não precisamos mais desse leite. Hoje, infelizmente, meus irmãos, muitos ainda procuram sinais. Mas o sinal maior hoje é o poder de Deus para salvar pecadores, para trazê-los da morte para a vida, por meio da pregação do Evangelho. Notem a repetição: ide antes as ovelhas, e indo pregai, que pode ser traduzido como: à medida em que seguirdes, pregai, ou enquanto fordes, continuai pregando. A principal coisa que os apóstolos deveriam fazer é pregar. E nós hoje ainda podemos pregar, e devemos pregar com fé e no poder do Espírito Santo. Esse termo grego, ide, indo, à medida que seguirdes, ele requer uma expressão de uma ação contínua. É o mesmo caso que eu sempre falo para os irmãos de Mateus 28, que não deve ser traduzido como ide, mas como indo a todas as nações. É uma ação contínua. E o mesmo termo de lá é o termo daqui. Enquanto nós formos,
enquanto nós estamos indo, enquanto estamos a caminho, assim como os apóstolos estavam a caminho, com a diferença que eles executavam sinais e nós não, mas podemos fazer a mesma coisa, pregar o mesmo glorioso evangelho do reino de Deus. O reino está próximo. E eu me emociono, irmãos, quando eu encontro pessoas sedentas pela palavra de Deus. Pessoas que estão desesperadas para ouvir a palavra de Deus, e não brincadeira. E não olhe para o irmão ao lado e diga isso. E não vamos bater palma e correr pela igreja. E não vamos fazer um louvorzão. Mas a palavra. Eu me emociono também com lugares de adoração que realmente pregam o evangelho. E infelizmente nós sabemos que não são muitos. Que Deus abençoe e multiplique esses lugares. Mas alguém poderia dizer o seguinte: mas se eu visse um milagre daqueles, pelo menos um milagre daqueles. Não devemos ser infantis, meus irmãos. Primeiro, porque ver sinais não garante fé. Nós devemos perceber que mesmo vendo sinais, a maioria do povo não se converteu. Mesmo sendo abençoado por grandes sinais, sendo alimentados, em pouco tempo eles estavam gritando: crucifica-o. Em segundo lugar, será que nós precisamos de maiores sinais, irmãos? Observe as instruções: pregai, curai, purificai, ressuscitai e expulsai. Olhemos para as nossas vidas. Nós éramos cegos para a beleza de Deus, mas agora podemos ver. Nós éramos surdos para a palavra de Deus, mas agora nós ouvimos e glorificamos o nome do Senhor. Nós éramos mudos sobre o evangelho, mas agora pregamos em poder. Nós éramos imundos, mas fomos limpos da lepra do pecado. Nós éramos escravos do diabo, mas fomos libertos pelo poder de Cristo Jesus e somos livres. Os nossos corações eram de pedra e hoje são de carne e batem pelo Senhor. Nós éramos mortos em delitos e pecados e agora temos vida eterna. Irmãos, o que nós precisamos mais? Quando nós olhamos diante de um espelho, nós vemos o maior milagre de Deus. Um morto espiritual que agora está vivo, que ainda é um pecador imundo, mas é aceito por Deus em Cristo Jesus. Como pode? O Senhor os enviou a pregar, fornecendo o tema da mensagem. Eles não podiam escolher o tema é: o reino dos céus está próximo. O que isso significa, meus irmãos? Que Jesus é o filho de Davi, o Messias que está estabelecendo o seu reino conforme as promessas da Escritura. É isso que o povo judeu tinha que ouvir. Portanto, o povo deveria crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados, abandonando eles para entrar neste reino. Em segundo lugar, observemos o zelo do Senhor em cumprir as promessas. O evangelho deveria ser primeiro oferecido a Israel. A aliança de Deus envolve mais uma promessa. Além de Jesus ser o filho de Davi, como lá na genealogia de Mateus nós vimos, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Além de ser filho de Davi, o herdeiro do trono, ele é o filho de Abraão. Ou seja, a primazia era do povo por quem veio a promessa. Mas a plenitude ocorre quando o descendente de Abraão, a descendência de Abraão que ia abençoar todos os povos da terra, Paulo diz que é o descendente, é Cristo Jesus que abençoa toda a terra, ou seja, os não-judeus também. Nós, irmãos, primeiro cumpre-se as profecias a respeito dos judeus e depois as promessas quanto aos gentios. Paulo afirmou que o evangelho era, notem, primeiro do judeu e também do grego.
Nós estamos juntos, a primazia pode ser deles, mas é um único povo que será salvo. Então, pergunto, Paulo continua: Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou a nação de Israel? Ele responde: claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito. Paulo escrevendo para os gentios em Roma. E a gente vai ler bastante Bíblia hoje. A partir daí, Romanos 11, esses são os 2 primeiros versos. A partir daí, ele vai desenvolvendo o seu argumento. Depois em casa, leia Romanos 9, Romanos 11 com calma. Ele vai desenvolvendo o argumento e ele diz o seguinte: irmãos, eu quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se completem. E assim todo Israel será salvo. Deixa eu fazer uma pausa. O que significa dizer que todo Israel será salvo, irmãos? Significa que todo judeu, simplesmente por ser judeu, vai ser salvo de um jeito ou de outro, vai ser puxado pelo cangote, vai ser obrigado a entrar no reino? Não! O próprio Paulo fala que nem todo judeu é de fato judeu, nem todo israelita é de fato povo de Israel. Quando ele diz que até o tempo dos gentios se completem, ele está dizendo que o evangelho vai também percorrer toda a terra nos gentios, e assim todo Israel, todo o povo de Deus, Israel, o povo eleito, os gentios, povo eleito, serão um único povo. E ele continua: como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Esta é a minha aliança com eles, eu removerei os seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas. Isso beneficia vocês, gentios. Isso, quando a gente lê, a gente deve ficar em júbilo, irmãos. No entanto, Paulo continua: porque ele escolheu os seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Nesse texto que nós estamos lendo de Mateus, não fala a respeito de aliança, diretamente. Entretanto, a ordem de Jesus para que os discípulos, os apóstolos, fossem primeiro ao povo de Israel, tem tudo a ver com aliança. Paulo escreveu o seguinte: Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, aos patriarcas. Jesus é ministro da circuncisão, ele é ministro de Israel. Estava nos planos de Deus que a primeira oferta de salvação fosse destinada aos judeus. Como Pedro pregou, afirmando o seguinte, Pedro pregando, ele diz assim: Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que eles lhe disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Abro parênteses, o que estava acontecendo hoje? Pedro e João tinham sido presos porque tinham curado um aleijado na porta do templo. Já tinha passado o grande avivamento de Pentecostes, a igreja estava fervendo. Ele continua: vocês, falando aí para os judeus, vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Atos dos Apóstolos 3, 22 em diante.
Deus prometeu enviar o descendente de Abraão para redimir o seu povo, e ele cumpriu a sua parte quando ofereceu o Rei Redentor primeiro ao povo da promessa. Mas tem mais. Jesus foi rejeitado. João capítulo 1, verso 10 em diante diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Sobre essa rejeição aqui, Paulo escreve o seguinte, e prestem atenção no que Paulo está dizendo: meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim pelo meu povo, os meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los, porque eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber as suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Paulo está escrevendo, mas não consegue segurar o júbilo. E ele continua: acaso Deus deixou de cumprir a sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão, pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Romanos 9. Irmãos, nós que cremos somos filhos da promessa. Os gentios não deviam ter o evangelho levado até eles, até que os judeus o tivessem recusado, escreveu um puritano. Esse é o plano divino, irmãos. Ah, mas por que é assim? Não sei. Um dia você pergunta para Deus, nós vamos ter tempo para isso, mas essa é a revelação de Deus, que primeiro ele tinha que ir a Israel. Esse é o plano de Deus. Deus que amou o mundo inteiro, iria chegar também aos gentios. E a maneira que Deus quis fazer isso foi primeiro cumprindo as suas promessas feitas a Israel. A princípio, irmãos, nós como gentios, nós estávamos excluídos da mensagem do reino, mas não da promessa, porque nós já éramos benditos no descendente. Primeiro Israel tinha de ouvir e rejeitar a mensagem de Cristo. Depois o próprio Jesus ressurreto, ele ordenou levar o evangelho a todos os povos, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em pouco tempo, o evangelho seria levado a todos os homens. Sendo assim, podemos não ser da casa de Israel segundo a carne, mas como eles, nós também éramos ovelhas perdidas. O que Isaías escreveu vale para nós também. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Deus jamais esquece de qualquer pacto, qualquer aliança que Ele tenha feito, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E sendo assim, meus irmãos, por conta disso, ao saber que a primeira missão dos apóstolos foi buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme a promessa, nos fortalece, pois também, conforme a promessa, o evangelho chegou até nós.
E por fim, quando completar a plenitude dos gentios, o povo judeu será novamente enxertado, como diz Paulo em Romanos 11. Agostinho escreve o seguinte: estas são as tuas promessas, e quem temerá ser enganado quando é a verdade quem promete? A verdade prometeu que a descendência abençoada seria salva. E a gente vê isso se cumprindo aqui no texto. Assim encontramos conforto e esperança, porque sabemos que também fomos contemplados com a promessa da graça divina, porque a palavra de Deus, ela não voltará sem cumprir o seu propósito. Dessa forma, meus irmãos, o dia que se chama hoje é dia de graça e salvação. Devemos nos encher de júbilo. Deus nos suportou para nos fazer vasos de honra. Ouçamos Paulo. Paulo escreve o seguinte: como também diz o profeta Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Entende ou não entende? Se não entende, fala que eu começo de novo. Se a chegada do reino dos céus foi o cumprimento de uma promessa e não o prêmio do mérito, nós aprendemos que aquilo que foi graciosamente recebido deve ser também graciosamente dado. Deem de graça o que receberam de graça. Esses homens receberam muitas coisas pela graça: o contato com Jesus em si, o chamado para serem discípulos e depois apóstolos, os ensinamentos e, por fim, a autoridade para realizar sinais. Diante disso, o Senhor não só impede a soberba, dizendo de graça recebestes, como previne a impureza do amor ao dinheiro, dizendo dai de graça. É a soberba que é impedida e é o amor ao dinheiro que é anulado. Eles são proibidos de cobrar para pregar. E essa informação é relevante porque Jesus, ele conhece o coração do homem, ele conhece os nossos corações e ele conhecia plenamente os seus discípulos, inclusive o filho da perdição. Eis uma advertência para a igreja hoje. Tudo isso deveria ser feito sem dinheiro ou recompensas. As suas capacidades não tinham sido compradas. Os seus milagres não poderiam ser vendidos, escreveu Spurgeon. Veja, é a graça que dá, é a graça que opera e é a graça que deve ser oferecida de graça. Em terceiro lugar, nós vemos que os apóstolos deveriam proclamar uma mensagem gloriosa, uma mensagem de alívio imediato e de certeza quanto ao futuro. O reino chegou. Ouçamos o puritano. Ele diz o seguinte: esta pregação dos apóstolos pregando o reino nessa primeira missão, esta pregação era como a luz da manhã que informa sobre a aproximação do sol nascente. Como esta pregação era diferente da de Jonas, que proclamava que a destruição estava chegando, no capítulo 3. Esta pregação apregoa que a salvação está chegando, que ela está perto daqueles que temem a Deus. E a misericórdia e a verdade se encontram, como diz no Salmo 85, ou seja, é chegado o reino dos céus, não apenas a presença pessoal do rei, mas um reino espiritual que será estabelecido nos corações dos homens quando a sua presença corpórea for removida. Matthew Henry escreveu isso. Pregar que o reino dos céus está próximo envolve então um chamado ao arrependimento. A instrução dada pelo Senhor para pautar a pregação dos apóstolos assemelha-se muito com a forma de que João Batista pregava, que o próprio Jesus pregou e mais tarde até mesmo Pedro pregou, está registrado. Pregava o arrependimento, um apelo ao arrependimento.
E foi exatamente isso que os apóstolos pregaram. Lá em Marcos nós lemos o seguinte: então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. A entrada no reino exige arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus, que é aquilo que nós chamamos de conversão, é porque nós fomos regenerados. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Nós primeiro somos regenerados para podermos ouvir, ter ouvidos para ouvir. Primeiro somos regenerados para termos fé e para podermos nos arrepender. Então, quando nós nos arrependemos, chamada conversão, é porque nós fomos regenerados. É porque nós já somos novas criaturas. É porque nós já somos bem-aventurados. É porque nós já somos co-herdeiros com Cristo. É porque nós já passamos da morte para a vida. É porque nós não somos mais deste mundo. É porque nós já somos do reino dos céus. É porque nós já prelibamos a paz que esse mundo não conhece. E o reino dos céus continua próximo, irmãos. Não porque não veio, mas porque já veio, e porque os portões estão abertos a todos aqueles que se achegarem por meio de Cristo Jesus. Ele está ao alcance de toda a humanidade no dia que se chama hoje. A pregação do reino causa certeza de segurança. Evidentemente que ainda aguardamos a plenitude do reino. É aquilo que os teólogos chamam, e é famoso esse ditado, de já e ainda não. O reino de Deus já veio, mas ainda não veio na plenitude. Por enquanto, nós sofremos, nós gememos com saudades de casa, ansiando sermos revestidos de incorruptibilidade, quando nós não pecarmos mais. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, diz João, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato nós somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. E aí João fala o seguinte: amados, já somos filhos de Deus. Prestem atenção, amados, nós já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que nós seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois nós o veremos como Ele é. 1 João capítulo 3. Notemos, pois, que Deus cumpre as suas promessas, e se nós já somos filhos de Deus, como João diz, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, então significa que nós aguardamos algo, porque sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Como que isso afeta os nossos dias hoje, irmãos? O apóstolo João continua e nos diz, o próximo versículo ele diz o seguinte: e todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. É assim que nós aguardamos. A santidade é uma resposta amorosa de gratidão à salvação que recebemos. A santidade não é uma obrigação para ser algo, mas a santidade é porque algo foi feito por nós. Não seremos salvos por causa da obediência, mas fomos salvos para obedecermos. Vemos ainda que a pregação do reino causa a esperança da plenitude do reino. Nós somos consolados, irmãos, porque, sinceramente, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos apenas miséria e corrupção. É isso que nós vemos, miséria e corrupção. Ai daqueles que dizem que não têm pecados, diz o apóstolo João, porque são mentirosos e fazem de Deus mentirosos. Nós somos pó e pecado, miséria e corrupção. Nós lutamos diariamente contra a nossa natureza carnal e perdemos diariamente muitas e muitas batalhas. Nós fazemos o que é detestável, e se nós não fazemos, nós desejamos, e se nós não desejamos, nós pensamos em tais coisas.
Se a manutenção da nossa salvação dependesse 1 milímetro do nosso esforço, nós seríamos condenados. Mas depende daquele que começou a boa obra, daquele que não muda, daquele que efetua em nós o seu querer e o seu realizar. Portanto, irmãos, em um sentido estrito, o reino está presente, o reino está no meio de nós. Mas, num sentido pleno, ele ainda está por vir. Enquanto nós aguardamos, seguimos sendo santificados e nos santificando, sendo santificados pelo poder do Espírito Santo e nos santificando na força da nossa vontade, dependendo do Espírito. Enquanto aguardamos, nós nos confortamos e buscamos consolo nas exortações da palavra. A igreja continua e deve continuar a pregar a mesma mensagem que João Batista e Jesus haviam pregado, assim como Pedro pregou, assim como nós pregamos aqui domingo após domingo. Arrependam-se, arrependam-se. O puritano diz que as pessoas precisam ter as boas verdades repetidas. E é por isso, meus irmãos, que em todo o culto nós somos chamados ao arrependimento. E somos chamados à renovação da nossa aliança com Deus, porque o reino dos céus está próximo de nós. Todos nós precisamos ouvir desesperadamente o Evangelho diariamente. Ah, mas eu já sou crente. O crente precisa ouvir diariamente, desesperadamente o Evangelho. O Rei já veio, sofreu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Agora, Ele oferece salvação a todos que creem nele. Após o cumprimento da promessa do envio do Espírito Santo e da formação da igreja cristã, veio este reino dos céus, de que agora se fala como já chegado. Mas o reino dos céus ainda deve ser o assunto da nossa pregação, escreve Matthew Henry. Agora ele chegou. Nós devemos dizer às pessoas que ele chegou para elas e devemos apresentar-lhes os seus preceitos e os seus privilégios. Irmãos, há ainda um reino glorioso que nós aguardamos. Um reino que certamente aquele que prometeu e tem cumprido as suas promessas nos trará de maneira plena. Um reino onde, enfim, não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, porque o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas de uma vez por todas. A grande boa nova desse texto, de nós vermos esse envio dos apóstolos. O que eu aprendo vendo os apóstolos sendo enviados para pregar só para os judeus e sabendo que isso não tem a ver com a nossa pregação? Nós temos a grande boa nova de que Deus cumpre as suas promessas e assim nós devemos confiar que Ele nos resgatará plenamente. Os judeus, eles receberam primeiro o anúncio do reino, conforme o prometido. E agora o mundo todo também tem recebido este anúncio. E todos aqueles que o Pai deu a Jesus serão salvos pela pregação do Evangelho. Desta forma, meus irmãos, a garantia da nossa salvação está em Deus cumprir a sua promessa e não em nós fazermos alguma coisa. Durante a nossa jornada, nós falharemos, nós decepcionaremos os outros, nós nos decepcionaremos a nós mesmos, nós teremos dias bons e dias maus, mas acima disso tudo, nós devemos caminhar seguros, pois nós colocamos a nossa confiança naquele que não mente e não muda. Independente dos adversários, a igreja militante, nós que estamos neste mundo ainda militando pelo Evangelho, ela continuará marchando firmemente, preservada pelo Espírito Santo de Deus, enquanto ela aguarda tornar-se igreja triunfante, aquela que já está com o Senhor, que já triunfou. Sejamos então, irmãos, diligentes em nossa piedade.
Quando nossas mãos cansarem, devemos lembrar que estamos nas mãos do Pai, e das mãos do Pai ninguém pode nos remover. Ouvir que Jesus enviou os seus apóstolos pregar aos judeus sobre o reino nos conforta, nos consola e nos fortalece, porque Deus cumpre as suas promessas e nós, igreja, fazemos parte delas. Nós devemos pregar a graciosa mensagem que Cristo morreu pelos nossos pecados e oferecer essa salvação para todo o mundo. O oferecimento do Evangelho não está mais restrito a alguma etnia. Eles iniciaram pregando que o rei chegara, por isso estava próximo. O reino que não porque está vindo, mas porque ele está ao alcance, ele está próximo de nós, enquanto nós cremos estar no reino já, que continua ao nosso alcance, e pregamos que ele continua ao alcance de todos aqueles que ouvirem que o Rei morreu, ressuscitou e governa soberanamente, e retornará para buscar o seu povo redimido. Que Deus, nosso Pai, seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra nos fortalece, nos consola. Às vezes nos textos que nós achamos mais obscuros, nós encontramos grande alimento. Obrigado pelo registro da Tua palavra. Obrigado porque nós podemos extrair dela, mais uma vez, que Tu cumpre as Tuas promessas. E não só a palavra sendo dita que Tu cumpre, mas nós vendo pelo Teu Evangelho a Tua promessa sendo cumprida. E quando nós olhamos ao redor, vemos essa promessa sendo cumprida ao redor do mundo, até os confins da terra. E quando nós olhamos para nós diante dos espelhos, nós vemos que essa promessa se cumpriu em nós. Senhor, fortalece, Senhor, os nossos joelhos, fortalece os nossos braços, santifica-nos na Tua palavra, conforta nos momentos de dor, consola nos momentos de desespero e desânimo. Fortalece a jornada, por mais difícil que seja, que nós encontremos prazer naquele que foi à cruz do Calvário por nós e veio para cumprir as Suas promessas. Senhor, Te agradecemos e pedimos que Tu nos fortaleça nas Tuas promessas. Pedimos estas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.